Estive orando esses dias, meditando na palavra de Deus. E quando você para meditar na palavra do Senhor, você se depara com coisas que te confrontam profundamente. A palavra do Senhor, ela é confrontadora à nossa alma, ao nosso estilo de vida, aquilo que pensamos, aquilo que achamos que é certo. E isso me faz, às vezes, questionar a mim mesmo e compartilho com os irmãos alguns desse questionamento. Até quando ou até quanto nós estamos dispostos para Cristo, para Jesus, para viver a sua obra, para viver as suas promessas? Qual é a nossa disposição para o reino de Deus? O que nós temos feito para que, de fato, o reino do Senhor se concretize em nós, no nosso coração? Porque não adianta nós vivermos somente de palavras, de aparência. A palavra do Senhor, ela é fundamental para nós. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mas nós precisamos ouvir e praticar essa palavra. E lendo a palavra do Senhor, eu me questiono até quanto nós estamos dispostos para o reino de Deus, para Jesus. Porque é como o pastor diz, Jesus, ele quer a nossa felicidade, ele quer o nosso melhor. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Meus pais, que ainda são espíritas, alguns dos meus irmãos, que também ainda, alguns deles vivem, outros não têm nenhuma religião, mas louvo a Deus, porque agora dia 16 de dezembro, um dos meus irmãos, que nós somos em vários, para quem não sabe, eu venho de uma família de 11 irmãos, e eu sou o mais novo, o mais pequenininho, sou que nem Davi, o menor da casa, né? E hoje nós estamos em 8, perdi 3 irmãs, a última foi em 2010, e um dos meus irmãos, né, que frequentava a LBV, Legião da Boa Vontade, que cantava lá, tocava na LBV, frequentava ali as reuniões. Dia 16 de dezembro agora, ele me mandou um WhatsApp, até mostrei para minha esposa e me emocionei na hora que eu li aquilo. Na hora que ele me mandou aquele WhatsApp, as lágrimas veio e a emoção, a alegria foi muito grande. E ele dizendo: irmão, quero te convidar para o meu batismo, dia 16 de dezembro. Isso me alegrou muito, irmãos, porque eu fui o primeiro da minha casa a se arrender a Jesus, a se entregar a Cristo. Os meus pais, a cultura deles, a religião deles já tem mais de 60 anos que meu pai serve a LBV. Hoje ele está parado pela sua idade, que não consegue mais sair de casa. Agora dia 29 ele completa 92 anos de idade. Mas a minha mãe ainda é frequentadora da LBV. Então eu venho de um costume diferente, eu venho já de um ensinamento totalmente diferente daquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra. E graças a Deus, Deus tem feito uma obra dentro da minha casa. Através das orações que começou com a minha sogra, o meu cunhado, e depois com a minha esposa, que se converteu antes de mim. E depois que eu me converti, Deus tem feito obras dentro da minha casa. Já tenho aí 2 irmãs, esse irmão, um sobrinho, que já se converteram a Cristo. O William conhece, alguns dele conhecem ali o meu sobrinho. Então ele tem feito essa obra, tem feito esse milagre da salvação dentro da minha casa. Eu sou grato a Deus por isso. Mas quando eu paro e deparo com a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, ainda vem alguns questionamentos ao nosso coração a respeito de nós mesmos. Qual é a nossa disposição para o reino de Deus? Qual é o nosso limite que nós impomos para nós mesmos, para adorar ao Senhor, para estar disposto plenamente à vontade de Cristo?
Eu estava lendo esses dias a palavra do Senhor e vem um questionamento. O que leva uma pessoa a abrir mão dos seus planos, dos seus projetos familiares, abrir mão da sua própria família, abrir mão ali de toda a sua cultura, de todas as suas tradições, até colocando em xeque a sua própria vida, rejeitando ali tudo aquilo que ela ensinou, tendo ali uma atitude altruísta para viver algo que primeiramente não beneficia ela, mas beneficia o próximo. O que faz uma pessoa abrir mão de tudo isso? O que faz uma pessoa viver uma vida assim? E quando você vai para a palavra de Deus, você vai encontrar alguns exemplos de pessoas assim. E quando você olha para dentro e se fala, olha, eu não sou nada, eu não tenho feito nada, eu ainda estou na estaca zero. Porque a palavra do Senhor, ela é confrontante. E graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Que não é uma palavra que somente nos leva ao conforto da nossa vontade. Ela nos traz o conforto, sim. Mas muitas vezes quando ela nos traz o conforto é quando estamos passando por uma situação terrível. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E olhando para a palavra de Deus, eu fico questionando o que faz essa pessoa colocar em xeque o seu próprio caráter, a sua vida, devido aos costumes do seu povo, a tradição que ela foi criada. E a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 1, um texto muito conhecido, mas que Deus colocou ao meu coração para estar ministrando hoje. Versículo 26. A maioria de vocês, ou até todos vocês, conhecem essa história, essa passagem. Mas Deus colocou algo em meu coração para estar ministrando a igreja hoje. Para nós entendermos um pouco e fazer uma autoanálise. Qual é a nossa disposição para o reino? Qual é a nossa disposição para o reino de Deus? Um reino que não é visível, um reino que não é palpável, um reino que aparentemente não tem um rei sentado fisicamente com uma coroa de ouro, mas nós sabemos que existe um rei, mas não enxergamos com os nossos olhos físicos. Um reino que muitas vezes você precisa abrir mão de si devido ao reino. Qual é a nossa disposição para isso? Você já tem feito essa pergunta para você? Já tem meditado nisso? Porque, meu querido, uma coisa é certa. E as redes sociais têm algumas coisas que são colocadas ali que você precisa sim analisar. Mas eu vi esses dias algo que, mesmo analisando, você entende que é fato. Que uma criança profetizando para a igreja que não vai ter uma próxima eleição, porque antes disso a igreja será arrebatada. Talvez achamos, mas 4 anos é muito pouco para que isso aconteça. A Bíblia diz que ninguém sabe nem a hora, nem o dia, nem o momento que isso acontecerá. Uma coisa ela nos afirma, que isso vai acontecer. Que de fato isso vai acontecer. Crendo os críticos ou não, crendo os incrédulos ou não, crendo a mídia ou não, isso a Bíblia nos afirma que vai acontecer. E isso coincidiu que eu e minha esposa estávamos assistindo esse dia um filme que está lá, Deixados para Trás, uma nova geração. E é praticamente quase igual ao filme Deixados para Trás, que alguns ou a maioria já assistiu. E ali as coisas acontecem
como a palavra de Deus diz, que o arrebatamento, ele vem antes da tribulação. Eu creio assim. Eu creio que Jesus tirará a sua igreja antes da tribulação. Eu acredito nisso, eu creio nessa interpretação da palavra de Deus. Agora, quando isso acontece, pastor? Não sabemos. De fato não sabemos, mas a única coisa de concreto é que isso vai acontecer. E às vezes eu me deparo, o que eu tenho me disponibilizado para a obra de Deus, o que eu tenho de fato me disponibilizado para o reino de Deus, o que de fato realmente eu tenho feito para que isso aconteça. Porque o reino de Deus não visa um nicho de pessoa, não visa um grupo de amigos. O reino de Deus, a visão dele, ela é ampla, ela não é uma visão única somente de uma denominação, mas ela é uma visão universal. Ela é uma visão que olha para todos, independente de raça, independente de etnia, independente de quem seja, branco, preto, alto, baixo, gordo, magro, independente de quem seja. A visão de Deus, do reino dele, ela é para todos. E este reino, ele é fabuloso, pelas suas características, pela maneira que Jesus impôs isso através dos seus evangelhos e dos seus ensinamentos. E aonde tudo isso começa, no Novo Testamento, onde este reino começa, e começa através de uma pessoa simples como eu e você, sem poder algum extraordinário, mas de uma coisa que ela tinha, que chamou a atenção de Deus, que era a sua fé, a sua fidelidade ao Criador dos céus e da terra. E a disposição que ela teve naquele momento, nos faz refletir a nossa disposição nos dias de hoje, nos faz colocar em xeque a nossa disposição nos dias atuais. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Se você já abriu, leia comigo. A Bíblia diz assim: no 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida de casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Maria era uma moça típica do seu tempo. E nós sabemos que as mulheres naquele tempo não tinham o valor que hoje as mulheres têm. Naquele tempo as mulheres não tinham valor algum para a sociedade, a não ser para gerar filhos. Elas não poderiam ter o direito de voto, elas não tinham um trabalho formal, como hoje muitas mulheres têm aí tido essa oportunidade. Maria era uma mulher temente a Deus, vivia sua vida pacata lá na cidade de Nazaré, uma mulher prometida a José, esperando somente a festa do seu casamento para consumar a sua noite de núpcias com o seu marido. Era uma mulher que tinha planos, planejamentos. Era uma mulher que estava ali, creio eu, preocupada como seria o seu vestido de noiva, como seria ali a sua festa, a lista de convidados. Era uma mulher que estava preocupada com os detalhes dos seus projetos e dos seus planejamentos. Tinha uma vida normal, como muitos têm hoje. Mas a Bíblia diz que no 6º mês, Deus envia um anjo Gabriel, o anjo que levava a mensagem de Deus. E a palavra do Senhor diz que Gabriel chega até Maria
e faz uma saudação que ela nunca tinha ouvido. Agraciada, o Senhor é contigo. Aquilo perturbou o coração de Maria. Aquilo trouxe uma perturbação ao coração de Maria, para entender o que aquele anjo estava querendo dizer, para entender o que aquele anjo estava querendo explicar para ela. E naquele momento, então, o anjo, ele fala para Maria: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria se perturbou com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida. Maria tinha todos os motivos para questionar: peraí, como grávida? Eu estou prometida a José, da descendência de Davi. Eu tenho os meus planos e os meus projetos. Eu tenho uma vida já que eu tenho construído há alguns anos. Não tem como isso acontecer. Ela poderia questionar o anjo de várias maneiras. Olha, meu casamento está próximo, eu tenho ali os meus afazeres, eu estou tomada de tantas coisas e decisões que eu tenho que tomar esses dias. Para mim não tem como. Ela poderia negar aquilo. Mas interessante que Maria não faz nenhum desses questionamentos. Maria não faz nenhuma dessas questões. Olha, para mim não dá. Tem como você escolher outra que não tenha nenhum compromisso com nenhum homem, uma outra que possa estar ali também, que seja virgem e que não tenha os afazeres que eu tenho? Ela poderia ter questionado, poderia ter colocado diante daquele anjo todos os teus planos, os teus projetos que ela tinha para o seu futuro, para a sua família, com José. Mas a única questão que ela ficou no seu coração é: o que ele está querendo dizer com essa saudação? E naquele momento o anjo ali, então, ele vai detalhar como seria aquela gravidez, quem ela traria ao mundo e qual era o propósito daquele nascimento. A Bíblia diz no versículo 31, você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como isso acontecerá se sou virgem? O questionamento de Maria não era: olha, eu tenho um noivo, o que a sociedade vai pensar de mim? Se eu me engravidar sem casar, eu coloco a minha vida em xeque. Porque naquele tempo a lei permitia uma mulher que se ficasse grávida antes do casamento, ela poderia ser apedrejada até a morte. Ela poderia ter esses questionamentos. Não dá. Mas ela não. Mas como isso acontece se eu ainda sou virgem? Esse foi o questionamento de Maria. Porque naquele momento a preocupação de Maria não era mais consigo. Não estava preocupada mais com os seus planos, com os seus projetos. A preocupação dela já não era mais com o seu noivo José. Não era mais com os seus pais, porque passaria talvez uma vergonha. Não era mais com a sua tradição e com a sua cultura judaica. Ela não se preocupou mais com a lei, que ela poderia ser apedrejada até a morte. E essa não foi mais a preocupação de Maria. Porque eu creio que no momento que o anjo chega até ela e anuncia que ela ficaria grávida, daria luz a um filho, e esse filho seria chamado Jesus. Naquele momento Jesus começou a ser gerado dentro de Maria, espiritualmente. E a pergunta dela: mas como que eu posso se eu ainda sou virgem? E o anjo então ele explica, versículo 35:
E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ele explica para ela: olha, Maria, essa gravidez não é de homens, mas o Espírito Santo descerá sobre você, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E ele então detalha tudo aquilo que o projeto de Deus, o propósito de Deus para ela naquele momento. E sabe qual foi a resposta de Maria? Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que leva uma pessoa a abrir mão de tudo, abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, daquilo que ela já havia construído, para viver o propósito de Deus sobre a vida dela. E eu fiquei me questionando e perguntando. E a palavra do Senhor nos ensina algo interessante. Daquilo que eu li, eu encontrei duas maneiras para que isso aconteça. E uma delas é quando Cristo é gerado dentro de nós, através da sua palavra. Quando de fato a palavra do Senhor é germinada em nossos corações. E assim nós permitimos que essa palavra gera Cristo em nosso coração. Da nossa própria vontade não conseguimos abrir mão dos nossos projetos. De nós mesmos nós não temos força alguma para abrir mão das nossas próprias vontades. De nós mesmos nós não temos condições algumas de abrir mão de nós mesmos. Mas uma da maneira com que nos faz abrir mão de tudo isso que nós planejamos na nossa vida é permitindo que a palavra de Deus, através da palavra do Senhor, Cristo é gerado em nosso coração. Porque quando Cristo é gerado no coração de uma pessoa, quem aqui já viveu o primeiro amor? É algo sobrenatural. É que muitas vezes nós permitimos que esse primeiro amor ele vai se esfriando. Mas não é o propósito de Deus que se esfrie. É o propósito de Deus que vivemos esse primeiro amor até a vinda dele. O primeiro amor é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Eu lembro que no ano de 2005, quando a primeira vez que eu experimentei Jesus de fato, Ele me encontrou, a sua palavra foi germinada em meu coração, porque muitas vezes eu tinha ido à igreja com a minha esposa, mas de corpo presente. Tinha ouvido a palavra algumas vezes, mas não tinha germinado em meu coração. Por alguns anos, ela me convidava e eu ia, sentava na cadeira, não via a hora de terminar o culto para ir embora, porque os meus planos, meus projetos estavam correndo e eu precisava ir lá. Mas em 2005, no mês de abril, quando eu entrei em uma igreja pequena e aquilo, a palavra do Senhor começou a penetrar o meu coração, começou a ser germinar no meu coração, foi algo sobrenatural, foi algo tremendo. Quando eu olhei, eu estava de joelho, chorando com as mãos erguidas, dizendo: eu aceito esse Jesus na minha vida. E o primeiro amor foi instaurado em meu coração. Os meus planos e os meus projetos já não existiam mais. Por quê? Porque aquilo que havia entrado dentro de mim completava eu de uma tal maneira que eu não precisava pensar mais naquilo que me satisfazia. Porque o próprio Senhor Jesus é a nossa satisfação. Nós entendemos o caso de Maria. Quando o anjo chega até ela e diz: olha, alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Naquele momento Maria se perturbou, mas foi de uma perturbação positiva, de uma perturbação
que levava ela a entender mais o que significava aquilo. E quando então ali é exposto para ela todo o projeto, todo o plano de Deus sobre a vida dela, aquilo que ela tinha em pensamento para si mesmo já não existia mais. Aquilo que, os compromissos que ela tinha terrenos para ela já não importava mais. Por quê? Porque agora ela estava em plena disposição para o reino de Deus, para que se cumprisse nela a vontade do Pai sobre a vida dela. Porque Cristo estava sendo gerado dentro dela. Maria é uma das mulheres privilegiadas da Bíblia. Por quê? Ela foi escolhida por Deus para gerar o Salvador de toda a humanidade. Maria teve o privilégio de gerar Jesus, fisicamente, biologicamente, de ser mãe dele sobre esta terra. Hoje, Deus nos dá a oportunidade para que o Espírito Santo desça sobre mim, sobre você, e gere o Jesus espiritual no meu e no teu coração, para que você experimente a perfeita e vontade de Deus sobre a tua vida. Mas para que isso aconteça, Cristo tem que ser gerado em nós. O nosso coração tem que estar à disposição dEle, do Espírito Santo do Senhor. E nesta noite Jesus nos trouxe aqui, porque Ele tem esse plano conosco. Ele tem este projeto conosco. Jesus procura pessoas como Maria, que se despede de toda a sua vontade, de todos os seus desejos, para viver o plano e o desejo de Deus para a sua vida. Jesus procura uma igreja que tem um sentimento altruísta, que ama o próximo, que se entrega pelo próximo. Mas pelas suas vontades, pela sua força, você não consegue. Pela sua condição, você nunca vai conseguir. Mas se você permitir o Espírito Santo descer sobre você, Jesus será gerado, e isso vai acontecer. Você vai experimentar este reino, que é invisível, que é espiritual, mas tem um poder sobrenatural de atuar na vida das pessoas de uma maneira que é inexplicável. Maria permitiu que isso acontecesse. Ela não se apegou mais com o seu noivado. Ela não se preocupou mais com a sua festa de noivado, de casamento. Ela não estava mais interessada nos seus próprios projetos. Porque a partir daquele momento, Maria agora, ela faz parte do reino de Deus. E quando fazemos parte do reino de Deus, o que impera sobre nós não é mais a nossa vontade, é a vontade do Pai. Quando nos colocamos à disposição deste reino, quando nos colocamos à disposição deste rei, a nossa vontade já não pode ser mais estar em primeiro lugar. Mas o que vem em primeiro lugar é a vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Maria, então, quando começa a gerar Jesus no seu ventre, ela diz: olha, que seja feita a vontade do Pai, que cumpra em mim a sua palavra. Nós estamos dispostos a ter o mesmo pensamento que Maria teve? Estamos dispostos a permitir que a palavra de Deus se cumpra em mim e em tua vida? Nós temos essa disposição para viver essa palavra que é viva e eficaz. É uma palavra que, meu querido, ela se cumpre todos os dias em nossa vida. Temos essa disposição para vivermos isso hoje? O sobrenatural muitas vezes nós não conseguimos contemplar, porque não nos colocamos na disposição do reino de Deus. Quando Maria se coloca à disposição do reino de Deus, Deus começa a cuidar de todos os seus afazeres. Deus começa a trabalhar de uma certa maneira que o caráter de Maria não seria deturpado pela sociedade, que o seu noivo não abandonaria. Deus cuida de tudo aquilo que é secular na minha e na tua vida, quando estamos à disposição do seu reino. Ele cuida de nós quando nós de fato entregamos a nossa vida a Ele.
E para que isso aconteça, não tem idade. Maria ainda era uma jovem. Não era uma velha, era uma jovem, promissora, cheia dos seus projetos, cheia dos seus planos pessoais. Ela poderia ter negado aquilo, porque ela não foi obrigada a gerar Jesus. Deus não trabalha com obrigações. Olha, você é obrigado a estar aqui no culto. Não, você é obrigado a participar dos departamentos. Deus não trabalha assim. A obra de Deus é voluntária. Tem que partir de nós. Temos que desejar em nosso coração. Maria, ainda sendo jovem, abriu mão de si para viver para Ele. A igreja tem essa disposição de abrir mão de si para viver para o Pai, para viver para o reino dEle. O que mais importa para mim e para você nos dias de hoje? O que mais importa para nós? O que tem tomado mais tempo de nós? O que tem preenchido mais o nosso coração? E que vontade mais nós temos feito, a nossa ou a de Deus? Qual é a vontade que tem imperado em nós? A de Jesus ou a nossa mesmo? Deus nos traz um alerta nesta noite. O fim está próximo. Quanto menos esperar, a Bíblia diz que a trombeta soará. E aqueles que são espirituais ouvirão. Aqueles que estão no reino ouvirão. E nesta noite Deus nos dá essa oportunidade de refletirmos. A quem nós temos servido? Qual é a nossa maior prioridade? Maria entendeu isso quando a palavra do Senhor foi ministrada em sua vida. Quando o anjo trouxe sobre a vida dela o plano de Deus. E naquele momento ela entendeu: sou serva do Senhor, que cumpra em mim a sua palavra, que cumpra em mim a sua vontade. Uma das maneiras de entendermos porque uma pessoa abre mão de tudo que aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos físicos, é promissor, é algo sobrenatural, não, mas é algo que enche os nossos olhos, os nossos projetos pessoais. Uma maneira de nós entendermos isso é quando, através da palavra de Deus, é gerado em nós o Cristo, o Salvador. Outra maneira de nós entendermos isso, abra a tua Bíblia rapidamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ver uma história interessante. Lendo a palavra de Deus, eu entendo que uma outra maneira nos faz abrir mão de todos os nossos planos. É quando nós temos de fato um encontro sobrenatural com Cristo. É quando aquele encontro com Cristo impacta a sua vida de uma maneira sobrenatural. Nós vimos isso na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz assim: enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. O Saulo de Tarso, ou mesmo Paulo de Tarso, o nome dele não muda, mas Saulo é porque ele tem a sua nacionalidade hebreia. E também como ele teve a sua nacionalidade romana, ele também teve o seu nome de Paulo.
E aquilo estava se tornando comum ter dois nomes. Então ele chamava Saulo de Paulo. Quando ele estava em Jerusalém, as pessoas o chamavam de Saulo. Mas quando ele estava em Roma, o seu nome era chamado de Paulo. A Bíblia diz que ele era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Conhecia o Pentateuco do começo ao fim. Sabia de todas as leis. Conhecia aquilo de uma maneira poderosa. E quando Cristo, ele vem à terra, começa a pregar o reino de Deus, levanta os seus discípulos. E quando Jesus, ele sobe aos céus, os discípulos continuam ministrando a palavra. Paulo se levanta como ali o inimigo do reino de Deus. Aquele que prendia cristão, aquele que açoitava cristão, aquele que mandava matar cristão. Você vai ver ali um dos diáconos da igreja sendo apedrejado e morto aos pés de Paulo. Você vai ver Estevão sendo morto aos pés de Paulo. Porque naquele momento Paulo era um fariseu. Que o seu serviço, que o seu plano que ele tinha era capturar cristão, prender, açoitar e até matar. Esse era o plano de Paulo. E ele ia pedir carta para que ele pudesse buscar essas pessoas. E ele saía caçando cristão para prender, para ver se inibisse a pregação do evangelho, para ver se acabasse com o reino de Cristo. Mas como nós lemos, o reino do Senhor, ele é infalível. No momento que a luz brilha sobre o rosto de Saulo e ele cai em terra, naquele momento Saulo já entende uma coisa. E quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? A tua Bíblia vai estar dizendo que o Senhor que está aí é com letra maiúscula. Ele sabia com quem estava falando com ele. Era o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele diz ali então no versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Homens que vinham com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha como já muda o comportamento da pessoa que tem um encontro sobrenatural com Jesus. Aquele que estava caçando o cristão, aquele que estava buscando carta para prender aqueles que serviam a Jesus, e já indo atrás dele, se encontrasse pelo caminho que ele estava passando, fosse cristão, ele já ia levar preso para Jerusalém. Mas o encontro que ele teve com Jesus em Damasco, a Bíblia diz agora que ele está na casa de Judas, orando. O encontro com Cristo muda totalmente a nossa vida, a maneira de pensar, de agir, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes. Quando temos um encontro genuíno com Jesus, esse encontro sobrenatural, ele faz uma mudança de dentro para fora. Aquele que agora caçava, ele está orando na casa de Judas. Não enxergava, por 3 dias ficou sem comer e sem beber. Nesse período, ele teve ali esse encontro poderoso com Cristo, a qual trouxe uma mudança radical sobre a vida dele. Saulo agora já não é mais aquele que persegue, mas a partir daquele momento que ele teve um encontro com Cristo, e você vai ler na sua casa muito bem o livro de Atos,
de perseguidor, ele passa a ser perseguido. O encontro com Cristo muda a nossa vida. Se ainda a igreja não tem vivido isso, é porque tem faltado um encontro genuíno com Jesus. E nesta noite Jesus nos colocou aqui para que isso possa acontecer na minha e na tua vida. Versículo 9. Versículo 12. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. A fama de Paulo ia longe, de como ele era cruel, perseguidor da igreja de Cristo. E quando Jesus chama Ananias para que Ananias fosse até a casa de Judas, impor as mãos sobre Paulo e orar por ele, Ananias: Senhor, peraí, mas esse cara aí, ele é terrível. Esse cara aí persegue a tua igreja. Nós temos ouvido o que ele tem feito com o teu povo em Jerusalém. Ele não é flor que se cheira. É um cara cruel. Esse foi o questionamento de Ananias. Quando nós não temos a visão plena de Cristo, nós questionamos algumas coisas com Jesus, que na verdade nós deveríamos olhar como Ele olha, enxergar como Ele enxerga, ver as coisas como Ele vê. Ananias olhou Saulo como aquele cruel, como aquele que perseguia, mas para Jesus, Saulo já não era mais aquele. Saulo agora é aquele que foi chamado para levar as boas novas aos gentios, pregar o evangelho àqueles que estão distantes de Jerusalém. Porque o encontro que ele teve com Cristo mudou totalmente a sua trajetória, mudou totalmente os seus planos, mudou totalmente os seus projetos. Com nós não pode ser diferente. Comigo e com você não pode ser diferente. Se de fato nós temos um encontro com Cristo, tivemos um encontro com Jesus, as nossas atitudes têm que glorificar o nome do Pai. O nosso comportamento tem que pregar o Evangelho de Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e para você e enxergar a presença do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. Pastor, mas eu entendo que isso não tem acontecido na minha vida. Então, meu querido, Jesus te trouxe aqui para você ter um encontro genuíno com Ele, para que o reino dEle seja implantado sobre você. O que você não pode é perder o seu tempo sentando numa cadeira, achando que está servindo a Jesus, mas tem se tornado um religioso, estando aqui de quarta e domingo, louva, ouve a palavra, mas o comportamento ainda não mudou, mas a atitude continua as mesmas. As palavras ainda continuam do velho homem. Isso, meu querido, é uma perca de tempo. Nós precisamos sim vir aqui de quarta e domingo e de todos os dias que precisarmos, mas sairmos daqui cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que lá fora venha refletir aquilo que temos ouvido aqui dentro, para que as pessoas que estão lá fora desejam estar aqui dentro, buscando a presença de Jesus. Quando Ananias questiona o Senhor, dizendo: olha, aquele cara é complicado, Senhor, é terrível, ele tem causado um grande dano à sua igreja. Jesus fala com Ananias, versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aquilo que era prazer para Paulo, perseguir a igreja, o encontro que ele tem com Cristo, o prazer dele agora é sofrer por Jesus. O comportamento se inverte, as posições se invertem.
Agora as suas atitudes não é mais de um fariseu, mas agora de um servo de Jesus, de um apóstolo de Cristo, devido ao encontro que ele teve com Cristo. Todo o seu planejamento foi alterado, porque Jesus altera o planejamento humano para o planejamento de Deus, porque o planejamento humano é falho, mas o planejamento de Deus, esse sim, é eficaz. Glorifica o nome do Pai, glorifica o nome de Jesus. O reino de Deus sim é revelado aos homens. Nesta noite Deus nos trouxe aqui, porque se ainda há um vestígio do nosso planejamento, Ele quer anular este planejamento, para que os planos de Deus sejam eficazes na minha e na tua vida. Jesus fala a Ananias: Ananias, olha, ele poderia até ser um homem cruel, e de fato ele foi um homem cruel, mas a partir de agora ele é um escolhido meu, para levar as boas novas aos gentios e aos seus reis, e ao povo de Israel. A partir de agora ele vai entender o que é sofrer por minha causa. Deus tem o prazer na nossa alegria? Tem. Mas o reino de Deus também tem o sofrimento que nós devemos passar, para que o nome do Pai seja glorificado. E muitas vezes nesse sofrimento que Jesus nos coloca, para que o nome dele seja exaltado, a maioria de nós damos com o pé para trás. Negamos muitas vezes o nome de Jesus. Queremos retroceder da nossa caminhada, porque sofrer não é bom. Quem gosta de sofrer? Quando eu tenho alguma crise de ansiedade já é ruim. Imagine um sofrimento. Não é prazeroso. Mas o reino de Deus, Ele nos garante a salvação. Ele nos chamou para a salvação. Ele não nos chamou para bens terrenos. Ele não nos chamou para um gozo terreno. Ele nos chamou para um gozo eterno, para uma alegria eterna. Mas para que isso chegue, passamos pelo sofrimento. Jesus fala para Ananias: Ananias, agora aquele que persegue, ele vai ver. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto ele vai passar situações complicadas pelo meu nome. E o que vai fazer com que ele suporte não é a sua intelectualidade, não é o seu diploma da faculdade, não é o seu conhecimento no meio de uma sociedade. O que vai fazer com que ele continue em meio a esse sofrimento foi o encontro que ele teve comigo, e a certeza que agora o seu coração tem, que o sofrimento um dia acabará. Versículo 17, para me encerrar, ele diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha que interessante. Aquele que Ananias estava falando: Senhor, esse cara aí é terrível, esse cara é complicado, persegue a tua igreja. Agora Ananias chega até a casa de Judas e diz: olha, irmão Saulo. Impõe as mãos sobre ele e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e ser cheio do Espírito Santo. Ananias foi até Paulo para impor as mãos sobre a vida dele, para que ele voltasse a enxergar e selar ele com o Espírito Santo. A qual você teve um encontro, Ananias, me mandou vir aqui, impor as mãos sobre você, para que você volte a enxergar, e você venha ser cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos, como nós temos ouvido, conectados com o Pai.
Imediatamente algo como escama caiu dos seus olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Versículo 20. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20 agora. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que perseguia, aquele que buscava cartas para prender cristão, para inibir a igreja de Cristo, para fazer com que o nome do Senhor fosse frustrado perante a sociedade. A Bíblia diz agora que depois de um encontro que impactou a sua vida, Saulo, que toma o seu nome de Paulo, ele agora está indo nas sinagogas, pregando que Jesus é Filho de Deus. Ele foi mudado. As cartas que ele tinha foram rasgadas. Agora a carta que ele tem é para propagar o Evangelho de Jesus. A mudança que ele teve foi radical. Não foi uma mudança média, não foi uma mudança de 60%, 70%. Ela foi 100%. E é o que Jesus quer que eu e você façamos. Que Jesus seja gerado em nosso coração, para que nós possamos fazer como Maria fez, abrir mão de si para viver a vontade de Deus, porque Jesus cuida de você. O encontro que o apóstolo Paulo teve foi tão impactante sobre a vida dele, que ele chega a dizer em Gálatas, se eu não me engano, 2, versículo 20, é algo tremendo e forte. Ele diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abre a sua Bíblia só para você ler comigo, para nós encerrarmos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo agora, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora a vida que Paulo vive não é mais a dele, mas é a de Cristo. E a vida que ele vive no corpo, ele vive pela fé. É o que Jesus tem para nós. Permita que Cristo seja gerado em teu coração. Permita que Ele te encontre nesta noite e tenha um encontro impactante sobre a tua vida, que você vai experimentar o que é o reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.